Olá, amigos do canal Espiritualidade. Certamente você já ouviu a história do profeta Jonas. Aliás, o meu segundo nome é Jonas e é em decorrência da história desse profeta. Eu não sei exatamente porquê, mas o meu pai conhecia a história do profeta Jonas, gostava do nome e me deu o nome. Mas Jonas é um profeta do Antigo Testamento, inclusive há um livro no Antigo Testamento que conta a sua história. É um livro bem curto e uma história muito curiosa porque supostamente Jonas teria sido engolido por um peixe. E aí então vem a grande dúvida. Nós espíritas aceitamos uma história tão fabulosa, tão imaginosa como essa? Ou poderíamos fazer uma outra pergunta. Por que Jesus certa vez disse sobre os fariseus, sobre os saduceus, que para eles só caberia aguardar o sinal do profeta Jonas? Bem, eu trago essa história para a nossa reflexão dos nossos comentários deste vídeo, da nossa reflexão sobre o Evangelho, justamente porque hoje o nosso tema são os saduceus. Relembrando que nós estamos fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, destacando, fazendo relações entre tantas informações valiosas que nós temos neste livro com a nossa realidade espiritual, religiosa em nossos dias. Bem, hoje nós temos o versículo, ou melhor dizendo, o verbete saduceu na parte 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução às notícias históricas. Então, Kardec, nessas notícias históricas, ele trouxe uma série de explicações sobre determinadas palavras que se apresentam nas passagens do Evangelho que ele usou para mostrar a relação entre o ensinamento dos espíritos, que constituem ali no seu conjunto a doutrina espírita, e as passagens do Evangelho mais marcantes. Bom, ele nos traz a seguinte informação. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamado em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, terrenas, ao que, segundo acreditavam, se limitavam à sua providência. Ou seja, Deus só daria aos homens, enquanto estivessem vivos, as recompensas materiais da vida. Depois, acabaria tudo para o ser humano. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, que era o conjunto daqueles ensinamentos que o povo foi adquirindo ao longo da sua vivência, de toda a sua experiência, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Isso é uma virtude, né? Afinal de contas, seguiam um princípio e acreditavam então que o mais importante era a sua atitude, o seu caráter. Mas os saduceus que Jesus lidou no seu tempo não eram bem assim, não. Bom, eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. O que são esses deístas que Kardec cita aqui? Os deístas do século XVIII, século XIX, tinham grande diversidade de pensamento. Eram pessoas que acreditavam num Deus criador, num Deus que tinha criado tudo, uma inteligência, mas até hoje existem alguns deístas, eles entendem que Deus não interfere de nenhum modo naquilo que ele criou. Ele criou a natureza pura e simples, como nós vamos desvendando pelas leis naturais, as leis físicas. Voltaire era um deísta, Rousseau e outros mais filósofos importantes no pensamento humano. Então ele está comparando os saduceus com essas pessoas que pensam então que Deus não intervém nas questões da obra que ele criou. E ele também compara os saduceus aos sensualistas da época, ou seja, aqueles que só buscam a satisfação dos seus sentidos imediatos, das suas necessidades
mais urgentes aqui da matéria. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes, inclusive alguns sacerdotes eram adeptos dessa ideia, eram saduceus. E tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Recordando que já falamos dos fariseus, e os fariseus eles tinham um apego muito grande às práticas exteriores, com uma aparência de pureza, um rigor na exigência do cumprimento da lei, que nem sempre eles correspondiam à altura. Então, por que nós estamos falando disso? Porque é muito fácil hoje nós compararmos os saduceus com muitos religiosos que nós ouvimos falar. E não vai aqui da nossa parte nenhum tipo de julgamento sobre os nossos irmãos que se comportam assim. Afinal de contas, são tantos fatos evidentes de religiosos que estão à procura de destaque, de poder e de atender às suas necessidades materiais. Em muitas pregações nós vemos isso, transformaram Deus num dispensador de bens materiais, se o homem adorá-lo de acordo com os preceitos que eles entendem corretamente. Muitas pessoas nos nossos dias, então, religiosos, poderiam ser como esses saduceus. E nós vamos perceber pela passagem do Evangelho que eu vou ler também para vocês hoje, que nós vamos refletir, que esse conceito, de que os saduceus dos nossos tempos, muitas vezes são aqueles que são os que exigem permanentes demonstrações da realidade espiritual, ou, ampliando nossa ideia aqui, aquelas pessoas que querem provas constantes da ação de Deus sobre a vida humana. Vou trazer para vocês uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e compreende os versículos 1 a 4. Não é uma passagem comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela é muito rica para ilustrar um pouco como eram os saduceus do tempo de Jesus. E nos permite fazer muitas reflexões com conteúdo moral importante para a nossa evolução espiritual. Bom, vamos para a narrativa então aqui de Mateus, capítulo 16, versículo 1 a 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Esse tentarem aqui é tentar provocar Jesus, para tentar pegar em Jesus algum equívoco, algum erro, em que pudesse dizer para o povo, olha, ele não cumpre a lei de Deus dada por Moisés. Então eles queriam um sinal, um prodígio, uma demonstração no céu desse poder de Deus. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, vermelho. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja, nessa passagem aqui, nesse encontro de Jesus com os fariseus e saduceus, Jesus não se preocupou em trazer nenhum tipo de demonstração. Poderia Jesus ter feito essa demonstração? Sim, poderia. Jesus demonstrou para as pessoas em vários momentos, publicamente, fenômenos impressionantes. Multiplicação de pães, caminhar sobre as águas, ele curou pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que, se ele não tivesse intervido, teriam desencarnado inevitavelmente, quase desencarnando, que é aquilo que muitos entendem como sendo a ressurreição da filha de Jairo, ou a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus, para esses saduceus, para os fariseus naquele momento, ele não quis trazer nenhum prodígio, nenhum sinal. E disse que para eles apenas o sinal de Jonas. E para a gente poder entender o que Jesus quis dizer com isso, que sinal é esse que Jesus falou, nós precisamos lembrar um pouquinho a história do profeta Jonas, que eu citei no início aqui do vídeo então. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que
ele está se dirigindo a pessoas, os fariseus e saduceus, pessoas que estão relutando em entender um sentido mais profundo, mais espiritual daquilo que Jesus vinha falar. Ele estava se dirigindo a Jesus a pessoas que estavam muito preocupadas em questões relacionadas à forma, às aparências, os fariseus. Tanto é que eles cobravam: por que você e os discípulos não lavam as mãos como preconiza a lei de Moisés? Ou ele estava também se dirigindo a pessoas muito interessadas apenas em vantagens pessoais. Estava falando com os saduceus, pessoas que buscavam de Deus apenas recompensas materiais. Eram religiosos, adoradores, bajuladores, barganhistas. Eram os saduceus, que acreditavam que a recompensa divina era sempre material pela prática dos princípios ali da lei de Moisés. Mas por que Jesus usou a história de Jonas, né? Por que Jesus vai buscar uma história que parece fantasiosa? Afinal de contas, a história diz que Jonas esteve no ventre de um peixe e que ele foi regurgitado desse peixe para que ele pudesse finalmente compreender a missão. Há uma razão disso, né? Jesus, quando opta por escolher a história de Jonas, é porque ela traz um ensinamento espiritual profundo, ela tem um significado grande para o povo naquela época. Afinal de contas, Jesus partiu da cultura do povo, das suas crenças, para estabelecer novas bases mais espiritualizadas para que as pessoas compreendessem melhor as leis divinas e começassem esse grande processo que já dura aí 2000 anos de compreensão das lições de Jesus. Então ele tinha que usar uma história que tivesse um fundo moral, um ensinamento que pudesse então aproveitar para dizer para as pessoas: olha, pessoas que ficam cobrando comprovações, chega um ponto que elas não querem, na verdade, essas comprovações. Elas vão ter que aguardar as experiências da vida para que elas possam finalmente abrir o seu pensamento, a sua capacidade de aprender, e aí pudessem entender a essência dos ensinamentos de Jesus. Os fariseus e os saduceus, eles exemplificam para nós os críticos sistemáticos das revelações divinas, que perduram até hoje. São aquelas pessoas insaciáveis na busca de comprovações, não porque eles querem realmente entender a lei divina, mas é porque eles querem moldar as revelações que eles recebem espirituais ao seu pensamento, à sua forma de ver, de encarar. Então, por mais que se dê para eles demonstrações dessa realidade espiritual, da essência desses ensinamentos, por mais que se apresente, eles sempre vão estar negando alguma coisa. Os fariseus e os saduceus, eles tinham ali ouvido falar, e muitos até presenciaram, fatos extraordinários de Jesus. Tanto é que condenam Jesus de ter curado a pessoa num sábado. O problema para eles não era o fato em si de provar: olha, eu posso curar alguém, mas sim por ser num sábado. Eles não queriam entender que era mais importante a cura do que o sábado propriamente. Então Jesus se valeu ali de uma história de Jonas para tentar mostrar para eles que quando você não quer, você não vai aceitar, você não vai entender, porque você quer mudar a realidade para se ajustar aos seus conceitos, às suas ideias. Mas vamos conhecer um pouquinho a história de Jonas. Eu vou resumi-la. Quem quiser conhecer em detalhes a história, ela está lá no Antigo Testamento. O livro recebe o próprio nome do profeta. Bom, primeiramente temos que lembrar que Jonas teria recebido diretamente de Deus uma convocação para que ele fosse para Nínive, ou Nínive, que era a capital da Síria. Hoje é a região onde está ali uma das províncias do Iraque, também chamada Nínive. O acento é no primeiro Ni, é Nínive, onde hoje tem uma província do Iraque. Então ali tinha um reino, a Síria, e a história de Jonas se passa aproximadamente uns 800 anos antes de Jesus. Bom, nós sabemos que ninguém conversa diretamente com Deus no sentido exato da palavra conversar. Nós não podemos ouvir a voz de Deus materialmente como ouvimos os sons. Na verdade, os profetas do Antigo Testamento eram médiuns que ouviam recomendações dos espíritos.
E muitas vezes eles entenderam que quem falava com eles era a sua divindade, Yahvé, ou Jeová, ou Deus, como nós simplesmente falamos. Em um outro momento, no futuro, falaremos sobre essa questão. Deus tem um nome? Ele precisa ser citado sobre o nome? Mas vamos aguardar isso para o futuro, então. Bom, a história diz, então, que Jonas teria recebido de Deus diretamente a incumbência de ir até Nínive e ali pregar, ensinar as pessoas. Quando a gente lê ali o livro de Jonas, a gente vê que é de uma forma assim muito sumária, muito breve essa convocação, mas ela devia ter uma importância, sim. Bom, Jonas, ele desobedece Deus, ele não vai porque ele sabia que lá em Nínive as coisas eram muito difíceis, as pessoas eram muito refratárias a qualquer ensinamento moral, a qualquer ensinamento religioso, e ele desobedece a Deus, pega um barco e vai para outro lugar. Só que aí, o que acontece? Uma grande tempestade e ele fica temeroso. As pessoas do barco começam a perguntar, alguém desagradou algum Deus, porque isso aqui só pode ser algo, por ser tão inesperado, essa tempestade tão grave, deve ser a fúria de algum Deus. E aí Jonas fala para as pessoas, olha, eu desobedeci o meu Deus, ele deve estar me castigando. E as pessoas então jogam Jonas no mar e ele é engolido por um peixe. As pessoas disseram já em outras épocas que era uma baleia, mas o texto diz que era um peixe. Bem, anatomicamente é improvável que alguém possa sobreviver ao ser engolido por um grande peixe. O maior peixe que nós conhecemos hoje é o tubarão branco. E ele é um animal filtrador, ele come coisas muito pequenas, né? São camarões que têm aproximadamente 1,5 centímetro, ele é um animal filtrador. Provavelmente ele não engoliria Jonas. Se fosse uma baleia, um grande animal, uma cachalote, também, que é um mamífero, ele também não sobreviveria. Tendo sido engolido, ele seria digerido pelo estômago do animal. Mas Deus não poderia proteger ele dentro do animal? Veja, essa história toda, ela nos parece muito mais uma fábula, muito mais uma história que em alguma época se criou dentro das limitações culturais, intelectuais da época, mas que encerra um grande ensinamento por trás dela. Por isso que é menos importante a gente prestar atenção nessa questão do peixe e mais na história como um todo. Bom, Jonas então, ele se arrependeu, né, e foi pregar em Nínive, porque o peixe vai e regurgita ele lá próximo da Síria e ele vai então e prega para eles. Só que as pessoas não tinham recebido lá de forma assim muito adequada, embora tiveram manifestações de arrependimento. O texto diz que o próprio rei da Síria tinha determinado ali por um edito que as pessoas fizessem a penitência dentro daquelas ideias da época, né, de que para você poder demonstrar a Deus o seu arrependimento, você tinha algumas práticas, né, como se vestir com uma roupa de saco. Até um tempo atrás tinha um pregador da televisão que usava uma roupa ali de saco, como que representando ali um sacrifício, representando algo assim. Mas são demonstrações de aparência, né? São coisas que, na verdade, hoje, quando a gente pensa na grandeza de Deus, ele não está muito preocupado com a roupa que a gente está usando para demonstrar algum tipo de arrependimento pelas nossas ações, e sim por aquilo que de fato se passa no nosso coração. Mas as pessoas dessas épocas antigas, desses tempos recuados, certamente elas imaginavam que isso era importante. E para a época era cabível, fazia parte ali do contexto cultural deles. Mas Jonas esperava que Deus realmente castigasse os habitantes de Nínive. Só que Deus resolve não castigar. E aí Jonas fica inconformado. Como assim? O senhor não falou que iam castigar eles e não castiga? E eu estou muito desiludido com essa situação. Parece até ingênuo, mas Jonas diz para Deus que ele preferia morrer do que não ver uma promessa de Deus cumprindo. Olha só o pensamento da pessoa de uma época que elaborou essa ideia, né? Porque Deus foi misericordioso, ele fica indignado, porque Deus não está cumprindo a ideia dele.
Isso tudo da história de Jonas deve ter um simbolismo muito profundo e ele é muito mais espiritual. A história, embora ela seja muito ingênua, né? Mas ela tem grandes ensinamentos. Ela revela algo que logo mais nós vamos falar sobre o que realmente Jonas representa como símbolo para todos os religiosos em todas as épocas da humanidade. Depois, mais uma vez, Deus faz algo incrível. Ele faz crescer sobre a cabana de Jonas, que acabou ficando lá em Nínive, uma aboboreira, um pé de abóbora. Para quê? Para fazer sombra para Jonas, porque o sol lá castigava bastante. É também algo que aparentemente ingênuo, né? Nossa, uma aboboreira para fazer sombra para agradar um profeta que já estava desiludido ali com Deus. E aí Deus faz mais uma coisa nessa aboboreira que cresceu em um dia. Colocou um verme que sugou ali a planta, que comeu uma parte dela e ela acabou morrendo. Por que Deus teria feito isso? Segundo a história, Deus queria mostrar para Jonas, né, uma relação entre o sentimento dele em relação a uma planta, a aboboreira, e o sentimento dele em relação aos habitantes de Nínive. Porque Jonas ficou tão inconformado com a morte da aboboreira, por que Deus faria de novo aquilo? E aí Deus questiona Jonas: você tem mais compaixão pela planta do que pelas pessoas? Você queria que eu aplicasse uma justiça rigorosa sobre pessoas e está inconformado com uma morte de planta. Aqui nós já começamos a perceber que toda essa história, então, aparentemente ingênua, traz reflexões profundas. E qual que seria, então, esse sinal de Jonas? O que Jonas representa para nós? Primeiro vamos pensar que esse personagem, que provavelmente é, na sua maior parte, de tudo que ele viveu e que o livro de Jonas traz, é fictício, mas que de fato pode ter existido uma pessoa, um médium, um profeta que tinha uma missão e não cumpriu. Ele é um símbolo, né, da incapacidade do homem terreno, das pessoas apegadas às coisas materiais, de compreender a dinâmica das revelações espirituais. Estão aguardando algo de Deus e não é bem o que Deus vai fazer. E nos parece muito hoje esses religiosos que estão esperando que Deus, nessa grande transição que nós estamos passando, venha punir severamente, cruelmente a humanidade, mandando para o inferno e para o sofrimento eterno aqueles que não obedeceram segundo os preceitos desses religiosos e salvando eles, que segundo eles acreditam estar salvos. Esse personagem Jonas representa bem isso. Pessoas que esperam de Deus algo que não é da natureza, da essência de Deus, daquilo que ele realmente é. A história de Jonas, ela termina com Deus clemente, amoroso, pacífico, que entende que as pessoas que são incapazes de entender entre o certo e o errado não podem ser punidas. E isso nos traz uma grande reflexão para percebermos, né? Às vezes nós somos muito rigorosos, pensando, por que Deus não pune tal pessoa? É que tudo na existência humana depende da capacidade que o homem tem de compreender, de entender as leis divinas. Enquanto ele não entendeu, enquanto ele não compreendeu, enquanto ele não absorveu, ele não é responsável pelos seus atos. E muitas criaturas, muitas vezes, são ainda incapazes de entender elementos mais simples de questões sobre ética, sobre princípios, sobre valores, porque elas ainda não aprenderam sobre aquilo. O rigor sobre elas não será aquele que as pessoas imaginam. E essa história de Jonas, ela é muito ilustrativa, né? Inclusive, Allan Kardec, quando esteve comentando sobre um fato que eu vou relatar para vocês, também usou a história de Jonas para mostrar que são essas pessoas que, assim como os saduceus lá no tempo de Jesus, naquela conversa, quando eles pediram um sinal do céu, também vivem cobrando comprovações do mundo espiritual, da ação dos espíritos. Vejamos o que ele falou então, e isso está registrado na Revista Espírita, uma coleção importante, traz muitos textos que nos permite refletir muito sobre o Espiritismo, no volume do mês de janeiro de 1858. Depois a gente vai voltar na história de Jonas, mas antes eu quero trazer essa história então, que tem uma relação
com os saduceus e com tudo isso que a gente está falando. Bom, Allan Kardec, então, ele está ali relatando a ação que alguns professores da Universidade de Cambridge, uma universidade muito famosa, que até hoje ela tem uma importância cultural, científica muito grande para a humanidade, eles lá por volta lá de meados de 1850, 1857, esse período, não consegui precisar essa data ainda, eles queriam obter comprovações das manifestações espíritas, porque elas não ocorreram só na França, ocorreram em várias partes do mundo, inclusive na Inglaterra. Então foi proposto, né, para que alguns médiums, se eles conseguissem produzir os fenômenos que eles queriam, sob o controle deles, eles poderiam receber um prêmio em dinheiro. Só que ninguém conseguiu produzir fenômeno nenhum. E aí Allan Kardec explicou por que essas experiências de Cambridge tinham sido mal sucedidas. Inclusive ele faz uma referência a outra tentativa, uns 10 anos antes, de tentativa lá na França de controlar médiuns para que obtivessem os fenômenos. E também deu tudo errado. E aí Kardec explica o porquê. Ele diz assim: os espíritos agem quando lhes apraz e perante quem lhes agrada. Por vezes, quando menos se espera a sua manifestação, é que ela ocorre com mais energia, e quando a solicitamos, ela não se verifica. Os espíritos têm maneiras de comportar-se para nós desconhecidas. O que está fora da matéria não pode se submeter ao cadinho da matéria. Julgá-los do nosso ponto de vista é enganar-se. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, falo-ão ou farão. Mas nunca a nossa vontade, nem para satisfazer uma vã curiosidade. E ele vai usar essa mesma passagem que nós estamos analisando aqui na sua argumentação, né, para mostrar que também Jesus, assim como os espíritos, não atendeu a caprichos, aqueles que queriam controlar um fenômeno para obter comprovações. Porque, na verdade, eles não querem essas comprovações. Eles querem encontrar uma negativa. E eu falo isso com base em algumas histórias dessas pesquisas que foram feitas no século XIX, em que se tentava insistentemente provar as manifestações espíritas como fraudes. Por mais que se mostrasse fatos, as pessoas ficavam negando. Não, tem algo errado aí. O caso mais notório, que eu gosto muito de citar, é o de William Crookes, que tinha sido incumbido de desmascarar a médium Florence Cook, que era a médium que se forneciam os fluidos espirituais para a manifestação do espírito Kate King, e que ele, ao término da investigação, mandou o relatório dizendo: olha, eu não consegui encontrar nada que mostra que é fraude, o fenômeno deve ser verdadeiro. E aí, o que disseram? Que William Crookes tinha errado, que ele tinha se envolvido afetivamente pela médium e isso comprometeu o resultado do trabalho dele. Então isso é mais uma vez mostrando, né, que quem não quer acreditar, por mais provas que se dê, não vai ser convencido. E é o que Jesus falou para os fariseus e os saduceus, né, que não queriam, na verdade, uma comprovação, porque já tinham tido. Eles queriam apenas ficar propondo situações para negar, para ajustar a realidade ao seu modo de ver a vida. E não o contrário, mudar o seu modo de ver a vida à realidade. E aí Kardec ele usa essa mesma citação, né? Ele diz que para essas pessoas que querem comprovações infinitas da vida espiritual e sempre estão encontrando alguma objeção para negar, para eles é algo que só devem aguardar o sinal de Jonas mesmo. E aí ele diz, ele reproduz essa passagem do Evangelho que nós estamos usando. Então Jonas, ele é um símbolo dessas pessoas que nunca, por mais que se prove, né, ou melhor dizendo, né, o sinal de Jonas, não o profeta em si, porque ele para nós é o símbolo da pessoa que não entendeu bem a missão que ele tinha, e ainda assim, mesmo executando essa missão, não entendeu realmente os propósitos, os objetivos maiores dessa missão.
Então, esse sinal de Jonas, ele representa o que exatamente quando Jesus fala para os saduceus naquele tempo, né? Para vocês é só o sinal de Jonas. O que é isso, né? Veja, então Jonas, para nós agora aqui na nossa análise, ele é o símbolo de quem apenas entende os verdadeiros propósitos divinos depois do sofrimento que os leva a refletir que acima de sua visão estreita da vida, há horizontes amplos a serem compreendidos sobre a natureza espiritual e destino da humanidade. Então são aquelas pessoas que, mesmo conhecendo muito sobre os princípios religiosos, sobre revelações espirituais, só depois do sofrimento é que eles vão entender algo mais profundo ainda. Só depois que eles viverem, assim como o profeta Jonas, teve que passar por muitas experiências até entender realmente o objetivo espiritual da vida. Jonas, ele é a personificação de quem tem uma missão espiritual de esclarecer, mas reluta contra o dever, até mesmo cumprindo. E aí no livro de Jonas nós temos essa passagem, olha, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. É a relutância em atender aquilo que as leis divinas nos encaminham para que a gente possa cumprir na nossa missão espiritual. Essas pessoas que recebem esses deveres, né, de iluminar, esclarecer os demais, de trazer conhecimentos, eles são chamados em épocas de grande necessidade espiritual, como a gente está vivendo hoje. Hoje a humanidade passa por um período de muita necessidade espiritual. Muitos religiosos, muitos espiritualistas, muitas pessoas que têm a missão, né, de difundir ideias, de trazer conhecimentos, e aí envolvem médiuns e missionários de todas as religiões, envolve aqui todos os trabalhadores que trazem de alguma forma o conhecimento espiritual, e individualmente cada um de nós, porque aquilo que nós compartilhamos com as pessoas também é uma revelação da nossa espiritualidade. Como nós somos, como nós vivemos, de acordo com os princípios que nós aceitamos, também é isso, também faz parte desse trabalho de iluminar. Então, nós somos chamados nessas épocas de grande necessidade espiritual a revelar esses conhecimentos, nem tanto pelas palavras, mas pelas atitudes, pelas ações. Mas muitos são negligentes nessa tarefa. Muitos religiosos hoje estão falhando nas suas missões de levarem conhecimento verdadeiro, espiritualizado para aqueles que o seguem. E eles vão sofrer, né, os efeitos de recuarem nesse grande auxílio em conduzir os seus irmãos. Porque eles estão muito apegados, assim como os saduceus, à sua interpretação, o seu modo pequeno de entender as leis divinas. E eles vão passar por muitas atribulações, por muitos problemas, e vão imaginar que estão sendo castigados por Deus. Assim como o profeta Jonas, diante lá da tempestade, diante das dificuldades, ele disse assim: porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Muitos estão imaginando isso, que quando nós não cumprimos uma missão, Deus nos castiga como se fosse uma punição. Precisamos mudar esse conceito. Na verdade, Ele não nos castiga. Ele permite que as nossas escolhas nos levem a situações. E essas situações podem ser infelizes, porque foram as nossas escolhas. E elas nos ensinam. E elas nos ajudam a entender. Mas mesmo assim, muitos ainda ficam apegados aos seus pontos de vista, sua limitação terrena, suas paixões, e querem moldar Deus ao seu modo de ver a vida, né? Então, eles acabam se revoltando, acabam achando que Deus está errado nas suas escolhas, e é o símbolo também das pessoas que se revoltam contra a vontade divina. Afinal de contas, eles dizem: eu fiz tudo o que foi dito que era o certo e Deus não me honrou, Deus não me proporcionou o que eu merecia. Eles estão errados porque Deus não vai recompensá-los de acordo com o que eles esperam,
mas sim de acordo com aquilo que realmente é importante e necessário. E o sinal de Jonas é a dor que necessitam todos os anunciadores de verdades espirituais que não compreendem que, enquanto estiverem apegados aos seus pontos de vista e exigências, não serão capazes de compreender a vontade divina. Nós, muitas vezes, somos como Jonas, que não entendemos por que Deus poupa algumas situações e outras não. Por que Deus age de forma que não é de acordo com as nossas expectativas. E nós, mais uma vez, nos revoltamos e acabamos não entendendo. Que para nós ainda é muito difícil entender realmente a vontade divina. Mas há algo importante na história de Jonas que nos permite então entender que Deus é todo amor, é todo compaixão. E foi por isso que Jesus disse para os saduceus no seu tempo, e diz para todos aqueles que vivem cobrando de alguma forma provas do mundo espiritual ou que querem moldar as leis espirituais aos seus pontos de vista. Há um princípio fundamental, que tudo que parte do mundo espiritual superior, que tudo que vem da vontade divina é fundamentado na ideia de compaixão, de amor. Se nas nossas falas, se nas nossas ações, se nos nossos sentimentos não há compaixão pelo próximo, nós estamos longe ainda de entender a Deus. E nós vamos precisar da dor para entender por que a compaixão é tão necessária em nossas vidas. A história do profeta Jonas, ela se encerra então com um diálogo entre Deus e o profeta, dizendo, que tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não teve compaixão da grande cidade de Nínive. E aí Deus diz para ele assim, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Deus, nesse diálogo, que provavelmente a pessoa que captou a ideia que veio do mundo espiritual para ela, quis dizer isso, que Deus vai ter compaixão, não vai ter compaixão pelas pessoas que ainda não entendem as leis divinas, que ainda não têm discernimento, que ainda estão paralisadas muitas vezes nas paixões, paralisadas muitas vezes nas suas imperfeições, na sua inferioridade. Deus não vai ter compaixão por aqueles que ainda não conseguiram entender princípios pouco mais elevados? Sim, terá. Por isso que nós não podemos esperar nessa época que nós vivemos formas assim de renovação da humanidade baseadas na violência, na agressão, na dureza de coração, apenas em compaixão. Todos nós estamos num grande teste hoje da vida para demonstrar se nós já entendemos que a lei divina é toda de amor, é toda de compaixão, é toda de bondade. Não sejamos nós como os fariseus hipócritas, que vivem de aparências, não sejamos nós como os saduceus, sempre esperando uma comprovação e uma recompensa material. Procuremos o sentido mais profundo, mais espiritual da revelação divina. Eu convido então a todos neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus, que nos fornece todas as condições essenciais para a nossa evolução, para que possamos trabalhar em conquista da nossa própria felicidade. Pai de amor infinito, nós te agradecemos a todas as oportunidades benditas que nos iluminam o caminho, que nos impulsionam no progresso. Que possamos estar abertos à compreensão maior das vossas leis, Senhor. E que tenhamos a força, a coragem de prosseguir em nossa jornada, procurando vivenciar os princípios que adotamos. E que o Senhor possa abençoar, proteger, amparar a toda a humanidade nesta hora de transição tão importante que vivemos.
que o nosso coração, Senhor, possa ser mais sensível a tantas dores que nos chegam, a tantas provas difíceis que os nossos irmãos atravessam, que todos eles possam ser envolvidos por essa onda de amor, de paz, Senhor, que nos cabe fortalecer através do nosso desejo de que a paz, a misericórdia, o perdão possam ser sentimentos reais, sentidos e vividos por todos nós. Senhor da vida, pacifica-nos, Senhor. Liberta-nos dos males das nossas imperfeições, da nossa dureza de coração, Senhor, da nossa insensibilidade diante da dor do próximo. Que se não pudermos, Senhor, agir ou falar em favor do bem, que saibamos calar a palavra perturbadora e deter em nós a ação complicadora da dor, do sofrimento alheio. E que possamos, através da prática da caridade, do amor, trabalharmos com tantas centenas de milhares de pessoas que lutam diariamente, nos dois planos da vida, pelo progresso da humanidade, para que mais e mais pessoas se iluminem, se esclareçam e se convertam, Senhor. Que não sejamos nós candidatos ao sinal de Jonas, mas que possamos ouvir o doce convite de Jesus. Segue-me, e que possamos nós seguirmos Jesus através da prática do amor, do perdão e da caridade em nossas relações. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Também as nossas palestras estão, a maior parte delas nesses anos, estão todas lá disponíveis, ou em vídeo ou em áudio, na nossa página antenormorais.com.br. Lembre-se de que curtir, compartilhar e comentar os vídeos aumenta a nossa visibilidade no YouTube, nas redes sociais, e isso ajuda essa ideia que nós estamos hoje aqui compartilhando, chegue a mais pessoas. Que a paz de Jesus permaneça com todos hoje e sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.